E aí, Veckers, tudo bem? Estamos aqui continuando a nossa revisão de Humanidades, História do Brasil, História Geral e de Filosofia para a Unicamp. Esta que é uma revisão, digamos, definitiva para a gente fazer um balanço do universo de questões mais recorrentes. E aqui, como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, eu peço licença para dizer que, como autor de livros didáticos, a gente diz com segurança para vocês que os temas mais recorrentes de história geral são aqueles ligados à modernidade, Segunda Guerra e história antiga. Nos outros vídeos, nós dedicamos um vídeo para cada tema de história do Brasil: Brasil Colônia, Ditadura e Primeira República. Nesse vídeo, eu gostaria, digamos, de fazer um combo junto com vocês, pois nós precisamos levar em consideração que a prova da Unicamp, ela é, abre aspas, como se diz no linguajar popular, cada vez mais Enem, ou seja, cada vez mais uma prova transdisciplinar. Tanto é assim que quando você vai para a prova realizada no final de 2019, você tem questões ligadas ao Iluminismo britânico, uma citação de um inglês do século XVII, chamado John Milton, falando a respeito da The Freedom of Speech, ou seja, é uma questão que trata de pacto social, contrato social britânico. Convenhamos, o iluminismo britânico ele tem uma veia conservadora, pois é a individualidade antes da sociedade. Só que era uma questão de inglês. Ou seja, você tem que ter repertório, né? Para você então encarar uma questão de inglês, digamos que com umas 10 a 15 linhas, mas que de fundo é uma questão de filosofia política. Na sequência, a próxima questão mostrava para vocês um cartaz de um homem soviético cuja mão esquerda vai injetando ideologia em cima de uma escolinha. E aí o cartaz dizia para vocês: já está na hora, it's the high time, né? Dos parents saberem o que se passa na escola. Opa, mas nós estamos falando então de escola sem partido? Estamos falando de doutrinação? Como se diz no Brasil, esquerdização? Do que nós estamos falando? Pois o cartaz é da Guerra Fria, mas você também está falando do Brasil atual, e através de uma questão de inglês. Portanto, é fundamental deixar claro que as questões de filosofia, elas atravessam, seja as questões de linguagem, as questões de língua portuguesa, tá legal? Assim como também as questões, como eu já falei, né, de linguagens de inglês. Combinado? Então vocês podem encontrar conceitos como ideologia, tá legal? Contrato social. Isto é a prova da Unicamp. Não se assustem, ao contrário, se preparem. A filosofia está diluída nessa grande prova que é linda, sofisticada para você fazer. E para você mandar bem nos temas de história. Como eu disse, já falamos de história do Brasil, volta aí na playlist. A respeito de história geral, eu tenho que ir direto ao ponto. Cara, não tenho muito tempo para vocês, né? Afinal de contas, vocês também têm muito a estudar. Quando você fala de modernidade, eu gostaria de criar uma ideia histórica. É uma imagem mental. Quando falamos de modernidade, nós temos 3 grandes momentos. É como se, num primeiro momento, nós afastássemos a religião da ciência com o Renascimento e inventamos o humanismo, um saber laico sobre a natureza e a própria condição humana. Logo depois, você então procura estabelecer as bases sólidas desse saber científico, através da chamada Revolução Científica do século XVII. Descartes, depois vocês têm John Locke, David Hume, né? Trazendo ali as heranças de um Copérnico, de um Kepler, estabelecendo que um cogito, ou seja, um certo repertório cognitivo metafísico, né? É capaz então de conhecer não somente a si mesmo, mas também a natureza. E essa racionalidade, então, ela é capaz de dominar a natureza e fabricar conhecimento. Logo após essa revolução científica, você então vai estudar a pauta iluminista, ou seja, as revoluções liberais, que são 3, as revoluções inglesas, tá certo? Puritana e gloriosa, depois a Revolução Americana, depois a Francesa. Bicho, se você não se lembra dessa cartilha, você tem que saber isso decore salteado. As revoluções inglesas, a americana e depois a francesa.
Quando você chega então ali por volta dos 1800, né, você acompanha um alemão, ou melhor dizendo, um sujeito nascido em Königsberg, né, dizendo para você: esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. E como é que você chama todo esse processo de desejo de emancipação? Você vai chamar de esclarecimento ou então de autonomia. Combinado? Fábio, mas eu achei que fosse a revisão, achei que fosse uma revisão de história. Aqui você inventa o absolutismo, para você então, a minha caneta não vai funcionar. Aqui você inventa o absolutismo como forma de definição e conformação do Estado-nação. Aqui você já inventa as revoluções liberais, tá certo? Eis aqui o processo da modernidade. Seguindo adiante, quando nós falamos de Segunda Guerra, mudamos de assunto, mas ainda estamos em história geral. Quando você fala de Segunda Guerra, o que é fundamental para vocês? Os antecedentes da Segunda Guerra estão aqui, na Primeira Guerra, no fim dos impérios, surgimento do leste europeu, criação da Liga das Nações, lembrem-se disso. Portanto, é nesse momento que você tem a chamada crise do liberalismo. E essa crise do liberalismo significa não somente a crise econômica, com a grande crise de 1929, mas também a crise da cartilha iluminista. Como assim? Você teve em 1922 o fascismo na Itália, em 1933 nazismo na Alemanha e o salazarismo em Portugal, 1936/39 o franquismo na Espanha. E então estamos indo em direção à Segunda Guerra. Combinado? Ainda a respeito da Segunda Guerra, é fundamental para vocês compreenderem as tensões ideológicas decorrentes da Segunda Guerra Mundial. E aqui nós estamos falando da Guerra Fria. Fábio, é clichê, cara. Clichê? Faz o seguinte então, e se eu disser para você que o secretário de Estado norte-americano, Robert McNamara, ele diz para você, Cold War, no, it's a hot war. Ou seja, de fato, ele chama de guerra quente, pois, apesar das superpotências não se atacarem, elas transferem esses conflitos para todo o hemisfério sul. Portanto, você tem que ficar ligado nessas tensões no hemisfério sul, tá certo? E essas tensões no hemisfério sul nada mais são do que tensões ideológicas. Perfeito? Seguimos adiante, sendo uma revisão, indo direto ao ponto, straight ahead. Quando você fala de civilização antiga, bicho, eu adoraria ter mais tempo com vocês, mas eu gostaria de enfatizar o seguinte: você deve se preocupar com Grécia e Roma, tá certo? Tá, mas eu não tenho que falar dos fenícios, né? Surgimento ali das satrápias, quem sabe, um processo de extinção. Você tem que saber, cara, isso daí faz parte do seu beabá. Só que como grande eixo é a história antiga, o que você tem que saber de Grécia e Roma? A respeito de Grécia, por que os gregos não conformaram um império? Por causa dos genos, da genealogia dos genos, dos traços dos clãs familiares e também por causa da região, né? Que era montanhosa, toda acidentada. Ou seja, em Grécia, você não tem um império, você tem uma diversidade de polis, centenas de polis, com diferenças políticas e econômicas. Apesar da diversidade, você tem uma unidade cultural. E essa unidade cultural, ela é garantida pela língua. Todos falam grego, todos se chamam de helenos, assim como pela mitologia. Matou a charada. A partir dessa chave você começa a estudar as consequências das guerras médicas, auge de Grécia e depois as consequências da guerra do Peloponeso, crise do mundo grego, tá certo? Eis aqui na guerra do Peloponeso que você tem o Sócrates ali com seus 60 anos de idade, apontando o dedo para todo mundo e dizendo: eu avisei, cara, esse papo de democracia tem tudo para dar errado. O sapateiro não deve ir além do sapato, né? E aí ele começa então a pensar na aristocracia. Guarda essa informação. Eis aqui as referências de Grécia. Para fechar,
quando a gente fala de Roma? Você sabe que Roma você tem que estudar os 3 momentos: monarquia, república e império. Simples. Só que eu preciso aqui dar uma chave para vocês que é valiosa. Quais são os 3 critérios do imperialismo romano? Quais são os 3 fundamentos do imperialismo romano? Investimento em metalurgia, avanço do escravismo, da máquina escravista. Afinal de contas, a escravidão era por guerra ou por dívida, tá certo? E depois do escravismo, você tem a latinização dos povos. Isto é, o avanço das leis, porque à medida que você avança para o Oriente, o Império Romano se cristianiza, mas Roma também latiniza os povos, tá certo? Você dá um pedaço de papel para os homens e diz: meu irmão, agora o negócio é o seguinte, você tem por 20 anos essa terra, ou melhor dizendo, durante 20 anos você tem que prestar serviço para o exército, e eu te dou essa terra e você vai falar latim e pagar impostos para mim. Ponto final. Tá legal? Termino. O que resta de Roma no mundo feudal? Aí, por fim, quando você fala de feudalismo, o que resta de Roma? Resta o colonato, a fixação do homem no campo, resta também o cristianismo, certo? Porque afinal de contas, Roma se cristianizou porque avançou, né, para o Oriente, e depois, por fim, à medida que o Império Romano vai sendo carcomido, você tem então o avanço do comitatus, isto é, da relação de suzerania e vassalagem. Colonato e cristianismo, heranças romanas no mundo feudal. A novidade fica pela servidão, o comitatus, que é trazido pelas hordas bárbaras, entre aspas, porque são aqueles que não falavam latim. Eis aqui com vocês a referência de filosofia para a Unicamp, assim como também algumas chaves analíticas de modernidade, Segunda Guerra e história antiga. Combinado? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui a curtida, compartilhe com as amizades de vocês, se inscrevam no canal, isso ajuda bastante o canal a crescer e a gente dá mais robustez para o nosso trabalho, e quanto mais robustos, melhor para vocês também. Afinal de contas, seguimos juntos, tá certo? Sucesso nos vestibulares, a gente continua se vendo para as revisões da Unesp e também da FUVEST. Tchau, tchau!